Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Oficina de Inclusão Digital. E nessa oficina vamos aprender aqui de uma maneira fácil e prática como fazer um currículo para você que está procurando o primeiro emprego, algum estágio ou até mesmo precisa atualizar o seu currículo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as outras oficinas, dá um like aqui também nessa oficina caso você goste e queira mais oficinas como essa daqui. E principalmente, pessoal, comenta aqui dicas de outras oficinas que podemos trazer para vocês, outros temas também, beleza? Então, beleza, vamos começar primeiramente com a ferramenta que iremos utilizar para fazer esse currículo. Eu escolhi aqui o Documentos do Google, que é uma forma prática e rápida de você ter um editor de texto aí no seu celular ou até mesmo no seu computador. Primeiramente, temos aqui o documento Google. Como que você faz para entrar, né? Primeiramente, você vai abrir aqui o site do Google ou até mesmo a Play Store se você estiver no celular. Após isso, você vai vir aqui nos 9 quadradinhos aqui em cima, desce um pouco aqui e já vai ter aqui, ó, documentos com esse ícone aqui azulzinho, beleza? Então, tranquilo, você clicando aí vai abrir essa tela aqui em branco, tá? Primeiro você tem aqui o formato que você quer escolher o seu arquivo, se você quer um arquivo em branco, se você quer um currículo já tem vários templates aqui, tá? Você já tem um template aqui de currículo, tem template de carta, propostas de projeto, etc, tá? Então, eu abri aqui um exemplo de currículo para a gente já ter uma noção de como que é, tá bom? Esse currículo aqui é bem tranquilo, é bem fácil de você se localizar nele, tá? Aqui primeiro vem o seu nome, digite o texto aqui que você quer no seu currículo, e geralmente são dados pessoais, né? Mas, como aqui ao lado já tem alguns dados pessoais, a gente só precisa alterar. Tem aqui as experiências, tem a formação, tem os projetos, né, que você já fez, como por exemplo, cursos, etc. Como por exemplo, projetos extracurriculares, etc. As competências e prêmios também e idiomas. Esse modelo que eu mostrei para vocês anteriormente, ele é bem completo, porém não vamos usar esse modelo. É só para você ter uma noção que também tem templates já feitos aí para você só alterar para você fazer algum texto específico ou até mesmo um currículo, uma carta, como eu já tinha dito, tá? Mas eu vou fazer um modelo aqui bem mais fácil de você se localizar e principalmente para quem estiver lendo seu currículo não se perder, não tiver tanta coisa, não ter tanta coisa desnecessária, tá? Vai ser o básico que seria as suas funções, seus dados pessoais, suas experiências, etc, tá? Então, vamos voltar aqui. Primeiro, o que teremos que fazer? Temos que entender aqui como que funciona o Google Documentos. Aqui tem algumas abas, tá? Tem a aba arquivos que você tem algumas opções, como por exemplo salvar, fazer download, né? No caso, tem um novo documento que você pode fazer, tem um abrir um documento, tem que fazer, tem também aqui o renomear, tem aqui quando você já tiver feito o documento, né? Você pode aqui excluir ou até mesmo publicar na internet, tá? Mas isso daqui não vamos abordar agora, tá? Isso daí é só em outra oficina eu posso trazer aqui mais especificamente sobre o Google Documentos, mas vamos aqui para outra aba. O editar é para você colar, copiar, excluir, recortar, desfazer alguma alteração ou refazer alguma alteração que você já tinha feito, tá? É bem completinho esse editor de texto. Tem aqui o ver, que você pode ver aqui algumas abas que não estão habilitadas para você. Tem a aba aqui inserir, que você pode inserir imagem, tabelas, desenhos, gráficos, etc, tá? Tudo isso daqui. Tem a aba formatar, que você pode alterar a estrutura do seu texto, como por exemplo, colocar parágrafo, negrito, etc. Tem a aba ferramentas também, que você pode utilizar aqui algumas ortografias de gramática, né? Como por exemplo, correções, contagem de palavras, revisão. São algumas ferramentas básicas, mas que são bem interessantes para você que precisa de algumas informações extras do seu texto. Tem os complementos, que são tipo algumas extensões para o Google Documentos. E tem a aba ajuda. Beleza? Esses ícones aqui eu vou abordar durante a formatação do texto, etc. Aqui eu vou ensinar do zero como fazer um currículo. Então a gente vai formatar ele e já vai deixar tudo prontinho para você já utilizar ele. Então, primeiramente, qual que é a estrutura de um currículo? Primeiro de tudo, você precisa colocar aqui no seu currículo os seus dados pessoais.
Como, por exemplo, o que eu fiz aqui, tá? Ainda não tá com formatação, mas daqui a pouco vamos formatar. Primeiro você tem que colocar o seu nome. Após isso, você já pula a linha, tá? Só dar um Enter e vir aqui e colocar o seu endereço pessoal, tá? Após isso, você coloca aqui a sua data de nascimento, um traço e o seu estado civil. Depois você dá um Enter e coloca um e-mail válido. Você não vai colocar um e-mail como, por exemplo, Marquinho do Vral. Não, não pode, tá? Você precisa fazer um e-mail profissional, como, por exemplo, seu nome, ponto, sobrenome e, por exemplo, sei lá, sua data de nascimento, sem acento, sem nada. E aí o provedor, né, que seria o @gmail, @outlook, @yahoo, etc, tá? .com. Então, se você não tem um e-mail ainda, eu recomendo que você faça um e-mail profissional. Após isso, você coloca aqui o seu celular e logo após o seu celular, você coloca uma barrinha para separar aqui os telefones, tá? Só para ficar um pouco mais organizado. E aqui você coloca o seu telefone residencial ou um telefone de outra pessoa para recado, como por exemplo, eu coloquei aqui recados com o Vinícius, que no caso seria só um exemplo, tá? E como ficaria a formatação de tudo isso? Aqui vamos selecionar todas essas linhas, tá? E vamos colocar aqui Arial 12, tá? O currículo inteiro vai ser Arial 12. Só o seu nome que vai ser um pouco diferente. A gente vai colocar Arial 24, tá bom? Para ter um nome mais destacado. Beleza? Estou colocando aqui de forma que seja fácil o entendimento para vocês, tá? Não vamos entrar em nenhuma parte técnica nem nada, só vamos aqui colocar as informações e editar para você já ter o seu currículo já pronto. Beleza, após eu fazer isso tudo aqui, eu vou dar 2 Enters para ter um espaço, né, entre os dados pessoais e a outra categoria que vamos colocar aqui. E a primeira categoria que vamos colocar aqui é a categoria de objetivo. Bom, como assim objetivo? O objetivo do seu currículo é principalmente qual vaga que você quer exercer na empresa. Como, por exemplo, eu vou montar aqui como um exemplo um currículo de estágio. Eu quero fazer um currículo de estágio para serviço social, por exemplo. Então, o objetivo do currículo é estágio para a área de assistente social. Então, eu coloquei no meu objetivo estágio para a área da assistência social, tá? Que seria a área de serviço social. Todas as palavras iniciais das categorias eu vou colocar em negrito e sublinhado, tá bom? E Arial 12 mesmo. Arial 14, na verdade. Pronto. E todo o conteúdo dessa categoria eu vou colocar em Arial 12 normal, sem negrito, sem nada. Bom, o nosso objetivo já está feito, tá? Você pode colocar como, por exemplo, estágio para a área de técnico informática, ou estágio para a área de tecnologia da informação, estágio para a área de administração, ou até mesmo, você pode colocar, caso você não seja um estagiário, você pode colocar oportunidade na área de trabalho de administração, de empresas, etc, tá? Então, é bem tranquilo essa parte de objetivo, é mais para você mostrar para a empresa qual que é o cargo que você está desejando nela, beleza? Bom, vamos dar mais 2 Enters e agora vamos colocar aqui a formação. Também seguindo aquela mesma formatação, vou pegar aqui esse pincelzinho aqui, ele vai copiar a formatação de um para uma palavra específica ou até um mesmo texto e vamos dar um Enter aqui para colocar as informações. Então, beleza, pessoal, vamos agora para a formação. O que precisa estar de informação nas formações? Primeiro, você vai colocar o mais atual. Por exemplo, se você só tiver feito o ensino médio, você coloca ensino médio, como aqui tá, né? Você coloca ensino médio, o nome da escola e a conclusão, tá? O ano de conclusão e o mês, como tá aqui descrito aqui nesse exemplo. Mas caso você já esteja fazendo algum curso técnico ou já fez algum curso técnico, você faz tipo uma escadinha, tá? O primeiro é o mais atual e o segundo você coloca o anterior. Por exemplo, aqui eu coloquei como exemplo graduação em serviço social por conta da vaga, tá? De assistente social. A universidade,
tá? E a conclusão que será lá em dezembro de 2023, tá bom? E logo embaixo eu coloquei o ensino médio, o nome da escola e o mês e ano de conclusão. Então é só seguir esse exemplo que você já vai conseguir colocar no seu currículo as formações. A próxima categoria que vamos colocar aqui no nosso currículo é os idiomas, tá? Por que precisa colocar os idiomas? Porque é necessário para uma vaga de emprego você colocar se você tem algum conhecimento em outra língua, porque daí você pode incrementar o seu currículo e, às vezes, na verdade, na maioria das vezes, você sai até um pouco na frente do que outras pessoas que não colocam essa categoria aqui de idiomas, tá bom? Então, como um exemplo aqui, eu coloquei primeiro idiomas com a mesma formação de todas as outras categorias e coloquei aqui primeiro a língua, tá? Que no caso, por exemplo, como no exemplo aqui, eu coloquei em inglês, um tracinho aqui para separar, para ficar mais organizado, e o seu nível. Por exemplo, o meu nível é intermediário. Se você tiver mais conhecimento em alguma outra língua, você coloca primeiro a língua, depois tracinho e aí o seu nível, tá bom? Então essa daqui é a categoria de idiomas, tá? É bem simples, também é só colocar a língua que você tem experiência, um tracinho e o nível dela. Beleza? Então bora para a próxima. Bom, pessoal, agora vamos colocar aqui as informações de uma das principais categorias, que é a experiência profissional. Mas não é por conta de ser experiência profissional que seja só trabalho, tá? Trabalho físico, como por exemplo em uma empresa ou etc. Também serve alguns trabalhos que você fez na sua escola ou até mesmo trabalhos voluntariados, tá? No caso, vou colocar aqui 3 exemplos. O primeiro é um exemplo de uma empresa normal, né? No caso, eu coloquei aqui primeiro o nome da empresa, tá? Após isso, eu coloquei o período, aí você coloca de mês a mês, tá? Mês tal de tal ano até mês tal de tal ano. E aqui entre parênteses você coloca o que seria essa vaga, como por exemplo, essa vaga aqui foi temporária por alta demanda, tá? Aí você coloca certinho, como por exemplo aqui no outro exemplo tá aqui estágio, ou se for um trabalho normal, não precisa colocar essa opção aqui de parênteses, tá? Você pode excluir ela aqui caso seja apenas uma função eh, fixa, tá? Um CLT, por exemplo, tá? Que é registrado na carteira como contrato, etc, tá? E logo abaixo você coloca a função dessa vaga, como por exemplo, atendimento ao cliente, vendas e administração. Aí você vai listando todas as funções da vaga em si. Já o outro exemplo aqui eu coloquei o nome da empresa de novo, né? Samaritano de Hortolândia, o período, que seria de janeiro de 2020 a dezembro de 2020, o tipo, que é um estágio, e logo embaixo a função. Eu coloquei bem resumido aqui, mas na verdade você pode colocar até 2 linhas mais ou menos de função, tá? Como por exemplo, aqui suporte técnico em informática, não seria só isso. Eu poderia colocar suporte técnico em informática, atendimento ao cliente, atendimento a funcionários, etc, tá? Experiência em impressoras tal, experiência em sistema tal, tá bom? Então pode destrinchar aí, mas não delongue muito, porque se for o primeiro emprego, alguém vai pegar o seu currículo, vai ver assim e vai ficar até chato de ler de tanta informação que tem, tá bom? E o terceiro aqui seria mais uma experiência escolar, que seria o líder de elaboração de portfólio na Universidade Unopar, tá? Ou você pode colocar líder de evento de esporte na universidade tal, ou líder de evento de esporte na escola tal, tá bom? Então você pode aí ver as suas experiências e é sempre bom colocar aqui, porque apesar de isso daí parecer bobo, né? Na verdade, isso daí mostra bastante se você é proativo, se você é líder, se você é mais alguma pessoa mais organizada, etc, tá bom? Aí você coloca logo embaixo o período também, né, do tempo desse trabalho e as responsabilidades. Por exemplo, responsável pela organização da equipe, montagem e entrega de portfólio. Beleza, pessoal? Essa daqui é a principal categoria que você tem que se esforçar para você pegar e destrinchar aí as suas funcionalidades, tá bom? É por conta dessas experiências que eles vão ver se faz sentido contratar você. Então, dedique um tempinho aí nessas experiências que vai valer muito a pena. Então agora, pessoal, para finalizar, vamos colocar aqui a última categoria que é muito importante também, que são os conhecimentos gerais. Como assim conhecimentos gerais?
Seria, por exemplo, um conhecimento que você tem em alguma ferramenta, ou até mesmo alguma plataforma, tá, de ensino, por exemplo, ou até mesmo em algum programa que te ajude no dia a dia. Como, por exemplo, aqui, eu coloquei informática e o que eu sei de informática, né, no caso, pacote Office, por exemplo, tá? Aí o Word, Excel e PowerPoint, tá bom? Porque o pacote Office tem vários outros programas, então especifica aqui que você só tem conhecimento em tal programa, tá? Coloquei aqui uma palestra também, né, referente à vaga, tá? Por exemplo, a palestra da Semana da Assistente Social, que aí você coloca palestra, o nome da palestra, entre aspas, aí para separar você coloca o tracinho, depois a equipe que foi responsável por essa palestra, que no caso aqui seria a equipe CRAS Hortolândia do Novo Ângulo e a PUC Campinas, e logo em seguida, separado por um traço também, o ano dessa palestra, tá bom? Talvez tem gente que pede também certificado, tá? Então certifique-se de que você tem o certificado dessas palestras, ou caso seja alguma palestra apenas online, também você precisa ter de alguma confirmação, ou caso não precise, eles não vão te pedir, tá bom? Mas sempre esteja em mente que pode ser necessário um comprovante dessas palestras ou até mesmo algum certificado, tá bom? E aqui também algumas outras habilidades que também pode colocar, tá? Como por exemplo, design gráfico, eu coloquei aqui o programa Photoshop e Illustrator, que, por exemplo, não precisa no trabalho, mas só que você sabe mexer. É bem interessante colocar aqui porque eles têm noção de que você está aberto a novos conhecimentos ou até mesmo você já tem conhecimento para ajudar na empresa de alguma maneira. E edição de vídeo, por exemplo, aqui eu coloquei o DaVinci Resolve, que é um editor de vídeo, tá bom? Mas pessoal, siga todos esses passos que você vai conseguir fazer um currículo como este daqui. Um currículo simples, direto e bonito, tá? É simples, é bem interessante, tá? Primeiro, vamos relembrar aqui seus dados pessoais com nome, endereço, data de nascimento e logo após o seu estado civil, um e-mail profissional e os telefones para contato. Logo após, você coloca o objetivo, que seria, no meu caso aqui, estágio para a área de assistente social, mas também você pode colocar função na área de administração, função na área de técnico-informática, estágio na área de técnico-informática, estágio na área de desenvolvimento, etc. Logo após, coloque a formação que você tem, tá? As formações, por exemplo, eu tenho a formação do ensino médio na escola e professora Paulina Rosa, e a conclusão foi em dezembro de 2026. E a formação que eu tenho mais atual seria a graduação em Serviço Social, Universidade Unopar São José dos Campos, conclusão dezembro de 2023. Não tem problema se você vai concluir daqui 5 anos, 10 anos. É importante colocar essa conclusão aqui para eles terem uma margem de quanto tempo eles podem ter você na empresa ou até mesmo quanto tempo que você vai demorar para se formar mesmo no curso que você está fazendo. Logo após, coloque os idiomas que você tem conhecimento, como por exemplo o inglês intermediário e o espanhol básico, sempre separando por um tracinho só para ficar mais organizado, tá? E logo após você coloca as suas experiências profissionais. Lembrando que as experiências você pode colocar experiência de trabalho mesmo, como por exemplo, primeiro o nome da empresa, logo após o período e a função. Lembrando que você pode colocar aqui, se for uma vaga específica, como por exemplo uma vaga temporária, você coloca aqui temporária por alta demanda, por exemplo, tá? Ou até mesmo você pode colocar aqui estágio, tá? Aí você coloca aqui o nome da empresa, o período e o tipo da vaga e a função que você teve, tá? E também serve para algumas atividades extracurriculares, como por exemplo, líder de elaboração de portfólio na universidade tal, no caso, Universidade Unopar. O período também e as responsabilidades desta função. E para finalizar, você coloca aqui os seus conhecimentos gerais, como por exemplo, eu coloquei aqui informática, e daí você coloca aqui os conhecimentos que você tem em informática,
algumas palestras que você já assistiu, como por exemplo, palestra de Semana do Assistente Social, etc. Aí primeiro você coloca a palestra e o nome entre parênteses, separado com um traço você coloca a equipe, e logo após separado com um traço você coloca o ano dessa palestra. Lembrando que precisa de certificado ou, no caso, se não tiver como você tirar o certificado, não tem nenhum problema. Aí você pode colocar outros conhecimentos, como por exemplo, design gráfico, eu tenho conhecimento de Photoshop Illustrator e edição de vídeo, o aplicativo DaVinci Resolve. Beleza, pessoal? Mas é isso. Pessoal, é bem simples fazer um currículo, é só seguir todos os passos aqui que você vai conseguir sim fazer um currículo para o seu primeiro emprego ou até mesmo atualizar o seu currículo da melhor maneira possível aqui, de uma maneira simples e bem intuitiva. Beleza? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!